Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast Caminhos, uma iniciativa do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura, o Sinicom, em parceria com a Mendel e Melo Advocacia e o Poder 360. Eu sou o Rui Conde e esse espaço aqui foi criado para a gente debater os desafios e oportunidades da infraestrutura brasileira. Aqui a gente vai trazer sempre especialistas, empresários e tomadores de decisão para uma conversa direta e esclarecedora. Hoje vamos falar sobre uma política pública que já movimentou bilhões de reais, já gerou emprego e fortaleceu a presença do Brasil em todo o mundo. É o crédito à exportação de serviços de engenharia. Nosso tema é urgente. Desde 2015, o Brasil vem abrindo mão de um instrumento que tem uma força muito grande e que é usado por grandes potências mundiais. Agora, com o PL 5719 de 2023 estacionado no Congresso, o setor busca corrigir essa rota. Para esse debate, eu estou muito bem acompanhado. Ao meu lado eu tenho aqui o Humberto Rangel, que é diretor executivo do Sinicom, que também vai ser o nosso entrevistador ao longo desse episódio. Seja muito bem-vindo, Humberto. Muito obrigado, Rui. É um prazer dividir essa bancada com você, especialmente num momento tão decisivo para a engenharia nacional, que se encontra em meio a um processo de retomada, com ampliação do volume de investimentos públicos e privados, mas que ainda carece de outros instrumentos que reforcem essa caminhada e que retomem, inclusive, espaços que foram explorados e conquistados durante muito tempo. É importante a gente ter em conta que a política de exportação de serviços de engenharia ela se inicia ainda na década de 70, final da década de 70, começo dos anos 80, e talvez até um pouco antes. Nós temos o registro de uma empresa brasileira de engenharia que trabalhou na Argélia ainda na década de 60. Para essa conversa, nós vamos ter o prazer de receber o Dr. Rafael Lucchesi, que é atualmente o presidente do conselho, é o presidente executivo da Tupy, que é uma empresa tradicional brasileira, fundada em 1938 e que tem inclusive uma performance notável na área de exportação. Ela tem uma presença internacional e ela exporta para cerca de 40 países no mundo inteiro e que, portanto, tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando. O Rafael é um economista. Até poucos dias atrás, talvez menos de um mês, era o presidente do Conselho de Administração do BNDES, posição que lhe deu muita intimidade, muito trabalho nesse tema, uma vez que foi o BNDES, nos últimos anos, o principal instrumento de financiamento das empresas brasileiras. O Rafael vai nos responder aqui perguntas. O caráter da conversa é mais um bate-papo, as perguntas são uma provocação inicial e ele vai estar inteiramente à vontade para colocar o seu conhecimento, o seu expertise, para situar o tema dentro de um horizonte vamos dizer, de otimismo, que é o que nós buscamos. Nós buscamos retomar a política de financiamento. Essa retomada tem reflexos positivos na performance das empresas de engenharia no Brasil, e nós hoje não temos o direito de nos ausentarmos como país, nós não temos o direito de perder a ambição de ter a presença que nós já tivemos. Então é um momento de reconquista de posição e é um momento em que nós todos temos que estar unidos e desmistificar os equívocos que existem e que não são poucos em torno do tema. Para essa conversa, nós temos hoje o prazer de receber aqui o Dr. Rafael Lucchesi, que é um convidado especialíssimo e que conhece com profundidade o tema de crédito à exportação, está assumindo uma posição, como nós falamos há pouco, na Tupy. Ele é o CEO da Tupy, que é uma empresa com foco preferencial para mercado externo, portanto tem tudo a ver com nossa conversa. Por favor,
Rafael, talvez fosse interessante você complementar, nós fizemos algumas considerações sobre a sua história profissional. Se você quiser complementar alguma coisa, nós demos ênfase muito à sua participação no BNDES, como presidente do Conselho de Administração e como CEO da Tupi. Mas, obviamente, sua trajetória é muito mais rica, muito mais ampla do que isso. Era importante para o nosso associado, para o nosso assistente, tomar conhecimento. Bom, eu sou economista de formação, depois me tornei professor universitário na área de economia. Sou até hoje professor da universidade, lá do estado da Bahia. Trabalhei na Federação das Indústrias do estado da Bahia, no Instituto Evaldo Lodge, na Bahia. Fui secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado da Bahia. Depois eu tive um longo período aqui na Confederação Nacional da Indústria. Fui diretor de operações e depois fui o diretor-geral do Senai e o diretor nacional do SESI por um longo período. E mais recentemente assumi a presidência do Conselho do BNDES. Na verdade, estive em inúmeros conselhos, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre dezenas de outros conselhos, fui presidente também do FIA-FGTS. E mais recentemente, fui escolhido para liderar no próximo triênio a Tupi, como seu diretor-presidente, o CEO na prática. Maravilha. Antes de começar, Rangel, eu quero dar um recado importante aqui para quem está assistindo a gente, que essa é apenas a primeira temporada do nosso podcast. A gente vai ter aí mais 10 episódios abordando temas que são essenciais para a infraestrutura. Então eu quero deixar aquele recadinho de aproveitar, seguir o canal, né, ativar o sininho e não perder nenhum episódio daqui para frente. Rangel, por favor, a bola está com você. Perfeito. Rafael, vamos direto ao nosso tema. E já considerando que todo o processo de financiamento e a exportação está suspenso já há algum tempo, a primeira consideração que nós gostaríamos de ouvir de você é qual o impacto que a suspensão do crédito à exportação, que já tarda desde 2015, qual o impacto que ele causa para o setor, para a indústria da engenharia no Brasil? Olha, impacto muito negativo e até injustificável, porque a atividade da engenharia, serviço de engenharia, é uma atividade extremamente complexa que ajuda muito a economia de cada país. É normal que os países apoiem fortemente isso. E com a suspensão do financiamento, é claro que isso reduziu muito a competitividade das empresas brasileiras, e isso determinou um esvaziamento da participação brasileira na engenharia global. Nós tivemos uma enorme redução. E essa perda de competitividade ela vai implicar em quê? Em que as empresas vão perdendo mercado, e ao perder mercado, se tornam menos competitivas até dentro do mercado brasileiro. Então, isso estabelece um caminho de decréscimo dessas empresas, elas deixam de acompanhar também as rotas tecnológicas, há um desaprendizado, as empresas se tornam menores, se tornam menos capazes de enfrentar a própria competição internacional. Então, o Brasil, que era um grande exportador de engenharia, hoje as empresas brasileiras têm dificuldade de fazer as obras de infraestrutura no Brasil. Então, veja que situação paradoxal que nós criamos. E tudo isso gera o quê? Menos emprego, menos investimento, menos desenvolvimento tecnológico, menos competitividade para as empresas. Nós estamos encolhendo a economia. Seria o mesmo que se, num dado momento, de uma hora para outra, o Brasil, por exemplo, deixasse de financiar outras atividades produtivas, deixasse de financiar outras atividades agrícolas. É claro que isso teria um enorme impacto de encolhimento da economia brasileira. Então, por isso que eu falo que isso é injustificável. E é claro que isso vai trazer uma redução da própria renda, do emprego no Brasil. Então, a gente está perdendo uma coisa, uma atividade econômica que é extremamente nobre e disputada globalmente.
E estamos fazendo isso há quase 10 anos, praticamente. Conclui esse ano, o 10º ano dessa interrupção. Então, é algo injustificável e que não faz o menor sentido manter diante da atual situação. Acho que é algo que tem que ser corrigido. É um erro que foi cometido. Então, durante o processo de investigação que houve no passado, seria como a gente identificasse um crime que as pessoas utilizassem avião, por exemplo. E aí, como forma de combater o crime, olha, vamos acabar com voo no Brasil. Vão deixar de utilizar avião. É uma sandice isso. Então, existe um problema de transgressão, isso é investigado, é punido, é cobrado, etc. Mas você não interrompe a atividade. Seria o mesmo que tem um erro médico, então vamos tirar os hospitais. Não faz sentido. Não faz sentido. É um despropósito que foi feito. Isso tem que ser corrigido. Os erros são importantes para nós podermos corrigir eles e aperfeiçoar o caminho da economia. Muito bem. Sem dúvida, realmente esse aspecto que é levantado. Inclusive, houve durante um período grande, agora está mais arrefecido esse posicionamento, mas houve durante um determinado período quase que uma ideologização desse tema, que no mínimo significa desconhecimento até das origens dele. Quem conhece o setor, como você sabe, que os primeiros financiamentos ocorreram no final da metade da década de 70 em diante, década de 80, e todo o crescimento da presença das empresas de engenharia no exterior, suportadas muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes pelo crédito à exportação, se deu independentemente da coloração, da tendência ideológica do regime A, B ou C. Ela foi um processo contínuo e que refletiu não só o sucesso da política, como também o próprio fortalecimento, o próprio aprendizado que as empresas puderam exercitar no exterior. A segunda pergunta aqui, em certo sentido, você teceu considerações importantes. A segunda pergunta que nós escolhemos aqui seria: quais foram os principais prejuízos econômicos e sociais com a suspensão do crédito à exportação de serviços? Mas eu pediria que você, na sua resposta, focasse muito da questão, vamos dizer, do posicionamento do financiador. Porque outro tema que se fala muito é que houve prejuízo para as instituições brasileiras e você, como presidente do Conselho de Administração do BNDES, tem uma posição privilegiada para dar uma avaliação sobre esse aspecto aí do prejuízo que nós sabemos que foi grande em todas as áreas. Rangel, você colocou bem a situação. Houve um apoio do financiamento à exportação da engenharia brasileira por mais de 30 anos, ou 40 e poucos anos. E isso foi decisivo para que a participação brasileira na engenharia global se situasse ao redor de 5%. A participação da economia brasileira na economia global, a economia global definida em torno de 103 trilhões de dólares, nosso PIB é de 2,33 trilhões, então nós temos aí 2,3% da economia mundial. Então, a nossa participação em 2015 na engenharia mundial era de 5%, o dobro, ou seja, uma estratégia muito bem consolidada de uma ação do Estado brasileiro ao financiar isso e criou uma agenda de eficiência e geração de riqueza e de valor, na qual a posição brasileira era o dobro do que nós tínhamos e temos como a participação relativa na economia global. Um exemplo de sucesso. E a interrupção disso, o que gerou? A participação brasileira na engenharia global cai de 5% para 0,5%. Ou seja, ela se colapsa. E se colapsa por quê? Porque deixou-se de ter um principal fator de competitividade, que é o financiamento à exportação de serviços. Qual é a consequência com isso? O Brasil tem uma queda de exportação de serviços, ou seja, deixa de entrar dinheiro, riqueza no país. É claro, com isso as empresas vão empregar menos, então você tem menos um círculo virtuoso de desenvolvimento, que é a geração de emprego.
o Brasil deixa de ser atrativo até para investimento direto estrangeiro, porque você cria uma complexidade de soluções de engenharia na América Latina, nos Estados Unidos, na África, na Ásia e até na Europa, e com isso, é claro, atraía operações tanto de equity como de debt, ou seja, e de investimento. A gente perde isso. É claro que na macroeconomia nós impactamos negativamente a nossa balança comercial, você tem perda de competitividade, porque imagina, você interrompeu um ciclo de mais de 40 anos de crescimento da engenharia brasileira no mundo. Então, é claro que você tem uma enorme perda de competitividade que gerava todo um conjunto de fornecedores para essas atividades. Quando você faz uma atividade de montagem na área de energia, e o Brasil era grande nisso, com hidrelétricas e tal, ou seja, é a tecnologia brasileira que vai construir a hidrelétrica de Três Gargantas na China. E os chineses aprenderam com isso e hoje compraram o setor elétrico brasileiro, que é a empresa Três Gargantas. Mas aquilo foi algo prodigioso da engenharia brasileira e construiu as maiores hidrelétricas do planeta, como a Itaipu. E depois consolidou a construção lá da Três Gargantas. Então, nós temos, com isso, um empobrecimento relativo do Brasil numa atividade que, durante 40 anos, o Brasil soube capturar valor e ter enormes resultados. E, com isso, você tem menos emprego, você tem menos renda, você perde a qualidade de vida do brasileiro cai, você tem problema de desestímulos à formação profissional no país, ou seja, você tem toda uma complexidade de esvaziamento econômico que, inclusive, em última instância, gera valor e gera tributos que vão ajudar a construir escola, hospitais, estradas, portos no Brasil, financiados com dinheiro público. Então, não faz o menor sentido o que foi feito. E é algo que tem trazido prejuízos enormes ao Brasil durante aproximadamente 10 anos. E no caso específico do BNDES, o montante de recursos emprestados pelo BNDES. Duas perguntas. A primeira, se esse volume, se ele retornou. Segundo, como ele foi e como ele veio. Porque ele vai com uma moeda e volta com outra. Então, é um aspecto interessante da gente... Veja só, o BNDES ganhou dinheiro. Com todo esse ciclo de financiamento, o retorno que o BNDES teve de recursos foi maior do que ele emprestou. Então, o BNDES, como banco, ganhou dinheiro. E isso é documentado claramente. Óbvio, eu estive na posição de presidente do Conselho do BNDES, mas a história do BNDES no financiamento da engenharia brasileira, dos serviços, da exportação de serviços de engenharia, foi uma atividade muito consistente. O banco tem uma enorme capacidade de contratar o risco de operações complexas, mas o banco foi muito bem sucedido na estruturação dessas operações, o que deram resultados. O banco se capitalizou, ele se tornou um banco mais forte, mais robusto, em parte pela carteira de exportação de serviços. Maravilha. Agora, antes de partir para soluções, eu acho que vale a gente explicar o que de fato é esse mecanismo de crédito à exportação, né? E por que ele é tão importante para o Brasil. Então, se o senhor pudesse resumir e explicar o que é de fato esse mecanismo para que a gente possa entender nas suas nuances. Olha, isso acaba sendo uma atividade extremamente importante, até porque quase todas as empresas que atuam no mercado global, elas são bancadas pelos seus sistemas financeiros próprios. Então, há um financiamento, da mesma maneira que quando o Brasil compete no agronegócio, você tem o financiamento das estruturas financeiras de cada país na área de serviço de engenharia também. Então, é claro que isso é um fator fundamental para a competitividade do ganho das propostas, porque você vai assegurar uma melhor estruturação financeira. E o Brasil tem um mercado financeiro bem sofisticado, a gente lidera
de longe, na América Latina, a estruturação financeira. Então, nós temos uma sofisticação muito grande, temos bancos muito sólidos, o principal deles nessa atividade é o BNDES, claro, mas temos uma sofisticação de capital humano no Brasil, da mesma maneira como, historicamente, um país de proporções continentais, que teve o desenvolvimento econômico que o Brasil teve, de forma muito célere, criou uma base, uma competência de engenharia a partir das universidades brasileiras, sobretudo as universidades públicas, e tudo isso criou uma marca Brasil de competência em engenharia muito respeitada, de uma marca que foi construída ao longo de muitas décadas. E o financiamento, ele acaba sendo uma cunha importante para a competitividade das propostas que são apresentadas. Por quê? Porque isso vai estabelecer, obviamente, uma estruturação financeira adequada para aquela atividade que está sendo contratada. Então, é óbvio que o Brasil ganha uma enorme vantagem na estruturação dessas propostas. Então, setores de infraestrutura, eles são importantes, energia, desenvolvimento de novas atividades econômicas, aonde a engenharia brasileira apresenta competição e capacidade, na área de transportes. Muitas das pessoas aqui viajam, vão a Miami, e quando chegam lá nos Estados Unidos, não sabem que aquilo é obra da engenharia brasileira. Quem construiu aquilo foi uma empresa brasileira de engenharia. Então, essas questões são importantes, nos dão orgulho, como várias outras obras de infraestrutura, portos, aeroportos, metrô, hidrelétricas, toda a parte de aerogeradores, tudo isso marca a competência da engenharia brasileira. O cerne é a nossa sofisticação da nossa engenharia. A atividade financeira, ela é um diferencial importante para viabilizar a maior competitividade das propostas. Como essas propostas são definidas ali no Photoshop, se você não tem esse apoio, aconteceu os fatos, os números são esses. A nossa participação colapsou, porque você não tinha exatamente um componente fundamental para o êxito da participação brasileira, que era o financiamento. Perfeito. E a dimensão financeira desses financiamentos, quer dizer, dos fluxos financeiros traduzidos em moeda, eu acho importante você fazer uma consideração. Porque, na verdade, quer dizer, os financiamentos à exportação, eles são liberados em moeda nacional, no Brasil, e são transformados em produtos, serviços, que esses sim são exportados in natura. Não é? Muito bem observado. É até diferente. O KfW, na Alemanha, por exemplo, ele é até mais flexível nas formas de apoio às empresas alemãs de engenharia. Então, ele cria até maior flexibilidade para isso. Tem outras agências financeiras globais, o KfW é uma espécie de BNDES da Alemanha, que eles, até para redear, né, a empresa e dar mais segurança, eles vão fazer essa operação numa cesta de moedas, porque isso acaba tendo uma atividade rede. O BNDES também sabe fazer isso e, eventualmente, usa essa modalidade. Mas o grosso dos recursos acabam se traduzindo em toda a carteira, em todo o offset que vai assegurar aquela implementação. O que você cria aí uma cadeia de compras a partir da engenharia brasileira que vai movimentar desde uniformes, equipamentos de EPIs, mas também máquinas, equipamentos, desenvolvimento tecnológico, soluções de alta complexidade de engenharia, e tudo isso está organizado nessa cadeia. É que nem uma montadora automotiva. Uma montadora automotiva tem lá tecido, tem lá motor, tem usinagem, que é feita lá na Tupi, tem uma série de atividades, tem toda a parte de placas de aço, que são moldadas, então tem vidro. Então, tudo isso está dentro dessa cadeia. Quando a gente fala serviços de engenharia, você tem uniforme, você tem EPI, você tem máquinas, você tem equipamentos, você tem serviços de alta complexidade que são contratados
nesse pacote dessas obras de engenharia de alta complexidade, na qual a engenharia brasileira se tornou uma grande competidora, uma líder global. E isso traz o quê? Divisas, traz riqueza para o Brasil. Isso foi inexplicavelmente interrompido. Então, essa questão que nós precisamos, como sociedade, amadurecer e refletir, deixar o calor da discussão que houve lá em 2015 e agora, com a serenidade devida, ter a reflexão do quão importante é nós termos a maturidade de retomarmos isso, porque temos uma história que se inicia, como você bem falou, Rangel, nos anos 70, e durante 45 anos essa foi uma conta extremamente positiva para a sociedade brasileira. Nós construímos grandes empresas que dominavam plenamente o mercado brasileiro, coisa que hoje não acontece, e conseguiam, a partir daí, exportar serviços, trazendo mais riqueza, mais divisa, mais emprego, empresas maiores, mais sofisticadas, capazes de acompanhar a fronteira tecnológica da agenda de engenharia, que é uma agenda nobre e sofisticada, uma das agendas de maior complexidade, entre todas as outras atividades da qual o Brasil exporta. Então, é uma participação extremamente estratégica que a sociedade brasileira deve rediscutir o seu posicionamento e temos clareza de que o Congresso Nacional é sensível a pensar, a ter a abertura de entender o quão importante isso foi para a sociedade brasileira e o quão importante isso ainda pode ser para a sociedade brasileira. Perfeito. Então a gente poderia, talvez, para resumir numa frase, dizer que o financiamento e a exportação de serviço tem também uma dimensão de captação de moeda forte para o país. Sim, sim, claro. Exportação. Isso ajuda a balança de pagamentos do Brasil, porque você, ao exportar serviços, nós vamos ter um ingresso de dólar no Brasil. Isso, inclusive, fortalece a nossa moeda, isso dá mais segurança macroeconômica. As crises que hoje são cada vez mais comuns de ataque especulativo. As reservas brasileiras, parte dela, foi construída pela exportação de serviços. Quando o Brasil tinha uma grande carteira de obras na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, na África, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, tudo isso traz para o Brasil divisas fortes. Além do que, a expatriação de brasileiros que depois vão investir as suas poupanças aonde? Grande parte delas vai movimentar a economia brasileira, criando círculos dinâmicos de desenvolvimento. Eles voltam para cá, compram a sua casa, fazem novos investimentos, e tudo isso gera um efeito dinâmico muito importante, além da internacionalização da carreira de muitos executivos que foram importantes para diversas atividades econômicas em outros setores, mas que a curva de aprendizado se deu a partir da engenharia e da mobilidade das pessoas que depois foram para outras atividades econômicas. Perfeito. Bom, Angel, eu queria propor agora que a gente fale um pouco de futuro, né? O Lucchesi falou um pouco ali da relação com o Congresso, né? A gente tem um projeto de lei 5719 de 2023 que propõe uma nova estrutura para o crédito, a exportação, com mais transparência, regras claras e segurança jurídica. Agora eu queria que a gente colocasse aqui na nossa discussão como que isso vai ser na prática, né? O que vai mudar quando esse projeto for aprovado pelo Congresso? Bom, primeiro é que ele é um projeto extremamente moderno, ele cria um marco legal, o que vai dar, obviamente, muito mais segurança jurídica para as instituições financeiras e empresas, porque vai ter, claro, uma regra do que pode, do que não pode. O Brasil fez bem o dever de casa. Então, esse projeto ele sintetiza as melhores práticas preconizadas pela OCDE. Houve também consultas fortes ao TCU. O TCU ajudou, deu orientações estratégicas importantes na construção desse projeto. A gente poderia dizer que com essa lei, com esse diploma legal, e aí está de parabéns o trabalho que o Congresso Nacional fez, o Brasil tem talvez um dos melhores, se não
o melhor marco legal para a nossa retomada. Então, se tem uma coisa positiva, acho que foi muito ruim a interrupção tão longa de 10 anos, mas agora esse diploma legal cria uma perspectiva muito favorável, porque se sintetiza nesse projeto as melhores práticas que tem no mundo, que são preconizadas pelas regras da OCDE, e isso vai ser muito interessante, inclusive para que nesse processo haja uma participação também de pequenas e médias empresas. Perfeito. Então, isso é importante porque cria um caráter de ampliação das oportunidades econômicas. É claro que no Brasil, de uma forma geral, em quase todos os mercados, na área de exportação, ela é muito concentrada em grandes empresas, e quando a gente compara o Brasil com, por exemplo, outros países, vou citar o exemplo da Itália. Na Itália, pequenas e médias empresas participam muito solidamente do mercado mundial de exportação. Então, são empresas que são mais competitivas nesse interim. E esse diploma legal, o PL 5719, ele cria uma energia positiva e desconcentradora para pequenas e médias empresas. Então, isso vai ser importante para toda a área de engenharia, de tecnologia, de infraestrutura no Brasil, e que vai ter até um efeito desconcentrador. Perfeito. Esse processo, esse projeto de lei, ele se encontra ainda no Congresso? Se encontra ainda no Congresso. Eu acho que ele deve ser acelerado. Eu acho que a indústria brasileira, o setor, eu não tenho dúvida que a instituição que eu trabalhei até poucos dias atrás, a CNI, está solidamente preocupada com isso, tem uma atenção especial a essa agenda. Por quê? Porque ao você criar uma lei, você cria um universo de segurança jurídica para todos. Para todos, inclusive assim, uma atividade tão importante, que pode gerar tantos empregos, pode gerar uma energia tão positiva como já gerou para o Brasil. Inclusive, arrecadadora de tributos, a que vai permitir a construção de escolas, hospitais, etc., participando do mercado global. Ou seja, o Brasil é em torno de, como eu falei, 2,3% da economia mundial. Então, por óbvio, no resto do mundo tem 97% da riqueza. Quando você cria uma agenda de participar competitivamente dessa atividade, você está multiplicando o espaço potencial da economia brasileira por 50. Então é óbvio que tem muitas oportunidades para ser capturadas. E de uma história em que a engenharia brasileira já ocupou o dobro da participação relativa da economia brasileira na economia global. Então é claro que isso interessa muito. E quando você cria uma ordem jurídica, as regras estão claras para todos. Então, até para a lógica de compliance do setor e da sociedade, está tudo pactuado nesse diploma legal. Então, é algo muito importante. Perfeito. Perfeito. Do ponto de vista de processo, não é, legislativo, qual é o caminho em que estágio ele está? Bom, a discussão que houve num dado momento era que a sociedade brasileira poderia ter um prejuízo nessa atividade, quando, na verdade, a sociedade brasileira lucrou com isso. Não foi gasto um centavo do dinheiro público. Até porque o seguro das exportações de serviços são pagos pelas próprias empresas. É uma legislação que o fundo que foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, ele é superavitário. Então, e esse dinheiro não saiu do contribuinte, saiu dessa própria regra que é paga nas exportações. Quando as empresas brasileiras exportam, uma parte vai formar esse seguro, de tal ordem que nunca houve prejuízo em nenhuma operação. E, no conjunto da carteira, o Brasil e os bancos foram ganhadores. O exemplo claro é o BNDES, que é a maior instituição que financiou a exportação de serviços. Ela tem uma carteira amplamente superavitária.
Então, ou seja, não há nenhuma razão objetiva baseada em informações, em fatos, que possam criar uma imagem negativa. Não, essa carteira tem elevado risco. Toda atividade bancária, de financiamento, ela tem risco. Agora, o que eu posso te dizer é que a inadimplência no BNDES é de 0,001%. Uma das inadimplências mais baixas do mundo. De longe, a mais baixa do Brasil. Então, é uma instituição que sabe contratar bem, analisar bem o risco dessas operações. E as empresas de engenharia brasileira sempre demonstraram uma enorme solidez financeira pela sua competência. Não à toa que ela conseguiu uma ampla participação no mercado global, com uma participação muito sólida. O Brasil tem uma marca de qualidade em engenharia. Quando você ganha uma licitação nos maiores aeroportos dos Estados Unidos, eu acho que isso é uma láurea da competência da engenharia brasileira. Quando obras de altíssima complexidade foram executadas no Brasil e no mundo por empresas de engenharia brasileira, além do orgulho que isso dá a cada brasileiro, a cada um de nós. Então, nós não somos só apenas campeões em futebol, somos também campeões em engenharia pela alta qualidade dos recursos humanos, que, no fundo, é uma empresa de inteligência brasileira. Então, por que privar essa energia que gera riqueza, gera valor, gera competitividade, gera emprego, gera tributos, por informações que são, na prática, desinformações? Então, está na hora da sociedade brasileira colocar um freio em determinadas questões que foram abertas, feridas que foram abertas no passado, mas olhar para o futuro é muito promissor. O Brasil continua tendo a essência das competências, é um país continental com muita complexidade e tem um enorme talento humano. Então, eu vejo de maneira muito positiva a aprovação desse projeto de lei, que vai dar a todos os agentes econômicos e à sociedade regras claras, baseadas no que tem de melhor no marco legal mundial. Perfeito. Só para um comentário, tem uma revista muito famosa no setor, Engineering New Records, que é uma publicação nos Estados Unidos, e que eles fazem anualmente um ranking com vários cortes, né? Você faz um ranking de maior faturamento dentro do seu próprio país, maior faturamento global, e fazem também um ranking por áreas de especialidade. Então, por exemplo, durante muitos anos seguidos, o Brasil teve a posição de liderança na construção de hidrelétricas. Era o número 1. Isso atestado por uma fonte inquestionável, que é a Engineering New Records, que é uma empresa, pertence à Macro Hill. Assim, é uma publicação que você vai encontrar na mesa de qualquer executivo da área de engenharia mundo afora. Então, é só uma lembrança. Né? É uma marca, né? É uma marca global da engenharia brasileira. O país que fez as maiores hidrelétricas do mundo. Então, isso é uma demonstração clara disso. E enfatizando, essa lei também traz uma coisa boa, porque ela traz no seu bojo elementos de simplificação e de desburocratização. Então, as operações de concessão, além de segurança jurídica para todas as partes, vai estar mais desburocratizado, mais simplificado, o que acaba sendo um elemento importante. Perfeito. É possível fazer alguma avaliação de impacto, vamos dizer, da aprovação desse projeto de lei, vamos dizer, no tamanho do mercado das empresas de engenharia? Eu sei que é uma pergunta que tem um recorte meio complicado do ponto de vista numérico, mas a gente vai voltar progressivamente. É claro que nada é automático, você não vai virar uma chave, mas você vai criar uma estrada de uma energia positiva para o Brasil retomar a posição que já teve outrora. É claro que mercado perdido é mercado perdido, você tem que reconquistar, é uma longa batalha. Nós
como país, tivemos uma dupla situação, além de todos os problemas que houve lá atrás, em 2015, que trouxe prejuízo à sociedade brasileira. Nós resolvemos punir aquilo que poderia recuperar a participação relativa. Então, quando o Brasil deixa de receber divisas do exterior a partir da participação de empresas brasileiras em obra de engenharia, provavelmente uma punição que foi muito superior aos desvios que eventualmente foram identificados nas operações policiais de então. Então, veja que situação absolutamente paradoxal. Ao fazermos isso agora, nós vamos criar uma energia potencial de retomada da participação brasileira no negócio da engenharia global. E, como eu falei antes, a economia brasileira é 2,3%. Então, 97,7% da economia está fora do Brasil. Na medida em que eu crio uma competência de financiamento às exportações de engenharia, as empresas brasileiras progressivamente vão se tornar mais aptas, primeiro, para vencer as competições no Brasil, na medida que há uma interligação. As empresas vão ganhando musculatura, massa crítica, ao contratarem obras no exterior. Hoje, o que acontece no Brasil é que empresas espanholas, as chinesas, norte-americanas, etc., estão ganhando as licitações no Brasil porque elas entram com uma equação financeira melhor do que as empresas brasileiras, que hoje estão numa situação comprimida ao mercado brasileiro e se tornam, com isso, uma presa fácil para a competição externa. Então, o que o Brasil fazia antes, que era dominar plenamente o mercado brasileiro e, a partir daí, conseguir trazer para o Brasil riqueza por intermédio de divisas, agora é o contrário. Então, essa lei ela é muito importante para gerar empregos no Brasil, para gerar empresas vencedoras no Brasil, numa atividade econômica que o Brasil já liderou, como você acabou de falar, no ranking global de hidrelétricos. O Brasil era a posição número 1 numa revista que é inquestionável do ponto de vista da sua qualidade e da sua força de informação. Então, nós temos que retomar isso. E eu vejo de maneira muito positiva, a partir da aprovação dessa lei, o Brasil voltar a sorrir para o mundo na área de engenharia, que é uma marca de qualidade. Nós não podemos perder essa marca de qualidade Brasil na área de engenharia. Lucchesi, você falou sobre a desinformação, né? Tem sido um problema, uma dificuldade em torno desse debate, a desinformação, as fake news. E para isso, o Cinicom e mais 8 entidades lançaram uma cartilha para desmistificar. Está aqui a cartilha, ó. Vou mostrar, cartilha. Vou te dar aqui, Lucchesi, para você ter uma, que é justamente para tentar desmistificar, desmentir essas fake news e traz dados concretos, né, sobre os impactos econômicos dessa política pública. Agora, eu acho que a gente pode falar sobre o peso dessas narrativas, né? Qual foi o impacto dessas narrativas negativas, das fake news, e o papel da comunicação clara nesse processo? O que a gente está fazendo hoje aqui é de suma importância, né, Angel? No fundo, se trata de defender o interesse nacional. Problemas no tocante a desempenho de empresas no Brasil e no exterior são frequentes, são conhecidos, problemas das mais diversas naturezas. Nós não vamos citar aqui empresas internacionais de porte gigantesco que foram punidas muitas vezes no mercado americano, no mercado europeu, e que foram preservadas na sua essência, né? Com a separação criteriosa daquilo que é um problema pontual a ser equacionado e aquilo que é a vida da empresa, que sempre foi vista como uma coisa sagrada. A empresa é o grande gerador de inovação, de emprego, de renda, de receita para o próprio Estado. Então, eu acho que a gente está num momento em que que nós estamos chamando de fake news, quer dizer, talvez até não seja... É uma fake news com uma característica muito especial. É uma posição quase autofágica de punição
né, de corte da própria competência do país em função de um problema eventual. Então, isso os americanos podem nos ensinar como fazer, né, os europeus podem nos ensinar como fazer, os chineses podem ensinar, nós temos que aprender, nós temos que ter essa capacidade de saber defender o interesse nacional e separar aquilo que é objeto de punição, de correção, daquilo que é a essência, né, do interesse nacional, que é a preservação da capacidade da engenharia nacional. Né? Nós levamos um período longo para aprender. Né? Hoje, aqui, pouco antes de você chegar, falamos aqui, todo mundo que vive em Brasília fica mais uma vez fascinado por Juscelino, que foi um campeão de desafios e, sobretudo, apoiados em empresas de engenharia. Nós aprendemos, numa fase inicial, as empresas estrangeiras vieram para o Brasil, deixaram sua tecnologia, nós aprendemos e depois exportamos, e agora temos que retomar isso. Eu acho que tudo que você comentou aí reforça essa prioridade que nós, como sindicato, temos para enfrentar isso e em todos os setores defender essa posição, que nós não temos dúvida que é uma posição brasileira, não é uma posição setorial. Sem dúvida. Veja só, existe muito mitos nessa discussão toda. O Brasil precisa, de fato, uma legislação de leniência, mas a gente pagou da pior forma. Nós desorganizamos o setor. Isso não está nem tão atual agora na discussão, porque a gente está criando regras para frente, e o PL 5719 ele vai nessa direção de uma bela construção de futuro. Mas na discussão desse projeto houve algumas incompreensões. Num dado momento, se queria que as operações de exportação, que é uma relação entre banco e empresas, fosse aprovado pelo parlamento. Não existe essa prática em nenhum lugar do mundo. E, é claro, isso gera um enorme risco para as empresas exportadoras brasileiras. E também uma perda de competitividade. Claro. Porque numa licitação global, se a empresa não tem o mandato daquela atividade, isso depende de uma aprovação, é óbvio que vai ser um não start na participação dela em qualquer processo de compra global. Então, a gente precisa ter um mínimo de coerência. Claro que uma percepção dessa não vai prosperar. Dizer que essas atividades foram fortemente subsidiadas é também uma inverdade, porque a atividade de financiamento dela, como a gente já tocou aqui, foi extremamente lucrativa, a conta é positiva, então isso não é real. Aqui é uma atividade que é muito concentrada. Veja só, então o Brasil deveria sair do comércio internacional, porque ele é muito concentrado. Se nós pegarmos as empresas de trade agrícola, são concentradas, industriais são concentradas, e engenharia também são. Agora, essa lei tem até uma adição. Baseado nessas melhores práticas, ela tem uma cunha de simplificação e desburocratização que vai permitir a participação até maior de pequenas e médias empresas. Mas esse é um esforço que, de fato, o Brasil tem que fazer. Porque quando nós criamos a possibilidade de pequenas, médias empresas de participarem do comércio internacional, e essa experiência de muitos países, poderia citar Itália, França, Holanda, etc., isso acaba gerando correntes de atração de recursos que são mais sólidas para o país. Temos que fazer isso. Que isso não tem impacto na economia local. Outro equívoco é o contrário. Quando você financia ou quando uma empresa de engenharia ganha uma obra, mais ou menos 40%, 50% dessa cadeia de valor vem para o Brasil. Como eu dei o exemplo, até o uniforme, os equipamentos de EPI, máquinas, equipamentos, você tem toda uma cadeia que é contratada pela engenharia brasileira e que vai acontecer naquela obra.
fora os salários, recursos humanos e todo o efeito multiplicador disso. Que financiamento às exportações de engenharia só de países desenvolvidos. Não é verdade. Vários países em desenvolvimento têm sólidos apoios às suas empresas de engenharia. Isso fez parte da história brasileira. O Brasil foi pioneiro e líder como país em desenvolvimento na agenda de serviços. E que também esses recursos não são necessários em períodos de crise econômica. Quando é justo o oposto, é claramente o oposto. Então, essa fake news é até assim risível do ponto de vista de contestação. É claro que em crise econômica o dinheiro fica mais caro, fica mais escasso, e é óbvio que no ciclo estrutural da atividade dos serviços de engenharia, o apoio ao financiamento vai ser extremamente importante para dar estabilidade da participação, mesmo em períodos de crise econômica, seja brasileira, seja global. Então, por todas essas razões, não tem nenhum argumento colocado na mesa que seja relevante para a não retomada disso. E fica até um ponto, Rangel, importante que você colocou. Uma outra coisa importante que o Brasil tem que ter é regras claras de leniência. Uma empresa é um patrimônio da sociedade. Ela pertence circunstancialmente aos seus acionistas. Mas uma empresa, ela é um bem de todo aquele país. Vou dar, assim, alguns exemplos. Quando existe um escândalo, e houve vários escândalos com empresas globais, não vou falar o nome dessas marcas, mas é só entrar no Google e ver várias grandes marcas globais tiveram escândalos. E o que o país faz? O que as autoridades públicas, tanto o judiciário, o governo e o legislativo daquele país faz? Veja só, quem transgrediu, os executivos ou os donos da empresa que transgrediu aquilo, será punido. Mas a sociedade alemã, espanhola, sul-coreana, japonesa declara, por meio da sua mais alta corte de justiça, do seu legislativo, da presidência do Congresso e do presidente da República, aquela empresa não tem nenhum problema de sua credibilidade. Foi exatamente o contrário que o Brasil fez em 2015 e tem que aprender com seus erros. As empresas foram destruídas e se destruiu ali um patrimônio nacional. Veja só, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, todas as grandes empresas alemãs, todas, sem exceção, participaram do complexo militar. Todos os criminosos de guerra pagaram no julgamento de Nuremberg. Mas as empresas, e olha que era um país dominado por uma potência externa, no caso dos Estados Unidos, mas todas as empresas, Porsche, Volkswagen, Bayer, BASF, todas elas foram preservadas e estão até hoje como marcas globais. Fizeram parte da máquina de guerra nazista. Então, olha a diferença de compreensão do valor intangível e calculável e fundamental que as empresas têm numa economia de mercado. A Constituição brasileira nos assegura o privilégio de termos uma sociedade fundada na economia de mercado. E a empresa é um elemento intangível, uma marca de valor, tanto que, por exemplo, a marca Coca-Cola vale mais do que a soma de todos os seus ativos. Então, essa visão de um valor intangível das empresas, a sociedade brasileira tem que ter com clareza. E nós termos para frente, essa é uma outra discussão, a percepção de que temos que ter uma regra de leniência clara que não assegure nenhum tipo de impunidade para transgressão legal. As pessoas serão punidas, mas a empresa é um patrimônio do país. Essa é intocável. E isso nós precisamos aprender. Perfeito. Você citou um exemplo interessantíssimo com relação à Alemanha do pós-guerra, né? E esse certificado de boa conduta que foi emitido para cada uma dessas empresas que participaram do esforço de guerra alemão foram emitidos no momento em que os Estados Unidos tinham absoluto
né, que Hegemonia global. Hegemonia global, e no caso da Alemanha, né, financiou, inclusive. Quer dizer, o Plano Marshall, que aconteceu nesse período, né, se valeu e estimulou e financiou essas empresas que meses atrás, ou poucos meses atrás, estavam no combate frontal contra os americanos, que numa circunstância que foi ultrapassada, né? Perfeito, Então, exatamente isso. Foi interessantíssimo aí esse seu comentário. Bom, eu queria até pegar um feedback, né? A gente lançou essa cartilha recentemente, e como eu falei, a gente apresenta dados técnicos e esses exemplos mais reais, né? Para rebater essas críticas, né? Enfim, eu acho que você foi bem claro aí trazendo alguns exemplos, né? E aí, qual a importância da sociedade, enfim, das entidades se reunirem, né, e trazerem dados consolidados como esse, e qual a importância de comunicar esse dado, né? Olha só, o Brasil é uma democracia moderna. E enquanto democracia moderna, nada é mais importante do que a informação para que o país e a sociedade tomem suas decisões. E também é uma sociedade democrática, a base é o associativismo. Então, nós temos aqui uma cartilha excelente, com informações muito claras, muito bem escritas, e que demonstram a importância desse setor para o Brasil e que ele pode voltar a fazer mais, muito mais, na medida em que nós destravemos ele. Então, aqui é o talento brasileiro sintetizado nessa informação muito bem construída, muito sólida, para que o Brasil possa voltar a ter, na exportação de serviço de engenharia, uma alavanca de riqueza, de desenvolvimento, de prosperidade, gerando emprego, renda, empresas mais sólidas, empresas que vão investir em inovação e vão ter mais competitividade, que vai gerar toda uma cadeia de valor de serviços que vão desde o uniforme a máquinas de alta complexidade, e tudo isso é muito importante para o Brasil. Eu acho que essa cartilha, a importância da retomada da política de crédito à exportação, de bens e serviços para a economia brasileira, ela é um divisor de águas pela qualidade das informações que estão aqui. Está de parabéns o Cinecom. Maravilha. E como o senhor disse, né, essa retomada é mais do que uma questão legislativa, é uma escolha de país, né? A gente precisa agora entender o que está em jogo, né, para que a gente possa, de fato, retomar. E por que retomar agora, né, Miguel? Eu acho que, do meu ponto de vista, todos os momentos têm a sua importância, mas nós estamos vivendo um momento de especial importância, inclusive com uma redistribuição de mercados. Nós tivemos uma economia, até muito pouco tempo, completamente orientada para o hemisfério sul, para o Atlântico Sul, e hoje a gente está vendo uma participação crescente dos asiáticos na economia global, e obviamente que isso significa mercado para as nossas exportações de modo geral, não só de engenharia, mas de bens e serviços. No caso da engenharia, por exemplo, vou dar apenas um exemplo que mostra a oportunidade dessa retomada. Os chineses fizeram agora há pouco, inauguraram em novembro, um porto no Peru, o porto de Xangai, né? Que é um porto que é uma oportunidade para o exportador brasileiro acessá-lo e que demanda participação de empresas de engenharia para viabilizar essa chegada ao outro lado, e que significa um potencial gigantesco de contratos e de oportunidades, e que tem que ser encarado nesse momento. Está sendo encarado, a gente conhece as iniciativas, por exemplo, do Ministério do Planejamento, que tem estudado com profundidade essa questão e tem tido uma participação muito grande, e obviamente que a participação da engenharia brasileira vai ser tanto mais forte quanto mais sólido for o incentivo, e obviamente que o crédito à exportação é um elemento importante nesse cenário. E por que essa urgência, né, de retomar agora, Luquezzi? Qual é a sua opinião, sua visão em relação a isso? Eu acho que ela vem tardiamente. Nós deveríamos ter
retomado isso há mais tempo, mas a gente não pode resolver o passado, a gente pode resolver o futuro. Então, eu não tenho dúvidas que o Congresso Nacional é uma caixa de ressonância e de diálogo da sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida que o bom senso vai prevalecer, o Brasil vai aprovar esse diploma legal, claro que sempre com o aperfeiçoamento do processo legislativo, e que isso vai ser um divisor de águas, um marco de retomada de uma história de absoluto sucesso, em que o Brasil se consolidou como uma marca global de engenharia, que é uma atividade altamente complexa, sofisticada, que assegura ao Brasil uma cadeia de valor extremamente sólida e importante, para o qual nós construímos marcas com muito reconhecimento global, que era o nome das nossas empresas de engenharia. Então, essa história deve ser retomada e certamente vai voltar a dar enormes benefícios à sociedade brasileira. E agora eu queria saber o que o Brasil perde ficando de fora, se a gente não conseguir, em termos práticos, né, efetivar essa medida, né, se continuar fora do mercado global de exportação de engenharia. Perde tudo. Perde massa crítica de empresas que poderiam estar competindo no mercado global e, com isso, criando efeitos em que o Brasil recebe divisas internacionais por meio das exportações, vende os seus produtos na cadeia de engenharia, como eu falei, em torno de 40%, 50% do valor da obra movimenta a economia doméstica do país, então isso é importante, por isso que todos os países relevantes apoiam fortemente o financiamento às exportações das suas empresas de engenharia, e, inclusive, a melhor forma de você defender, você ter o seu mercado doméstico como a sua fortaleza, é você estar no mercado nos outros países, porque isso vai lhe dar uma massa crítica de poder trabalhar melhor os seus preços por economia de escala, por complexidade, pelo desenvolvimento tecnológico, pelos empregos que aqui são gerados, pelos tributos. Ou seja, tudo isso se perde, tudo isso se apaga, e o melhor exemplo para isso é que o Brasil representava 5% do PIB mundial da engenharia, o Brasil tinha 5%. No PIB de todas as outras atividades, 2,3%. Então, o Brasil, que se iniciou esse processo nos anos 70, né, Rangel? Até 2015, nós saímos de 0% para 5%. E olha que a nossa participação na economia global, ela vem desde 1822, quando nós viramos um Estado nacional. Então, com muito menos tempo, a engenharia mostrou todo o seu valor. Quando você corta o crédito à exportação, essa participação colapsa para 0,5%. Ou seja, é menos até do que a participação relativa da economia brasileira na economia global. Então, é claro que nós fizemos algo de muito errado. Nós jogamos fora a criança com água suja da banheira. Então, digamos assim, aprender com os erros é algo importante que a sociedade brasileira tem que ter. Nós estamos perdendo riqueza, deixando de ter empregos no Brasil, deixando de ter grandes empresas de engenharia, desenvolvendo soluções tecnológicas, inovadoras, como nós já lideramos e tendo marcas globais importantes que contam a história do país, que são símbolos que o país tem no mundo. Então, é tudo isso que a gente perde. E nós devemos retomar isso, criar uma energia positiva para o Brasil voltar a brilhar com a excelente engenharia que o Brasil tem. Maravilha, a gente está chegando ao fim do nosso episódio, excelente, uma aula, na verdade, né, Angel? Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero agradecer você pela condução das entrevistas, quero agradecer ao nosso entrevistado, nosso convidado, Rafael Lucchesi, que trouxe uma visão aí bem aprofundada, né, bem estratégica e conectada com esse futuro da indústria. E o crédito à exportação, na minha opinião, o que eu consegui tirar aqui de
de lição é que o crédito à exportação já deu certo no Brasil. Agora só precisa ser, de fato, posto de volta, né? Colocado de volta no cenário e para que a gente possa falar com transparência, enfim, consiga, de fato, conduzir essa atividade. Muito obrigado, Rangel. Obrigado eu. E obrigado especialmente ao Rafael, que nos deu a grande oportunidade desse diálogo enriquecedor e que contribui no sentido de que a gente retome no caminho que a engenharia brasileira sempre teve e que com certeza terá no futuro imediato. Eu quero aproveitar aqui para a gente entregar um presente para o nosso convidado, que é o nosso boné, que tem o nosso lema, né, que é infraestrutura para o Brasil avançar. Esse é o nosso lema. Esse eu faço questão de colocar no ar, ao vivo. Vamos lá, eu acho que vai... defendo com muita energia essa bandeira. Ficou bacana, ficou muito bacana. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar atento aos próximos convidados e os próximos entrevistados aqui do nosso programa. Queremos ouvir você. Comente aqui embaixo quais temas você gostaria de ouvir aqui, de ver a gente abordando nos próximos episódios. Sua participação é fundamental para construirmos um debate cada vez mais relevante para o setor da infraestrutura. Infraestrutura para o Brasil avançar. Até a próxima.